Na antiguidade, o mundo era um mosaico de povos e crenças. Cada nação tinha seu próprio deus, ou deuses, aos quais atribuía poder sobre o sol, a chuva, as colheitas, a guerra e a vida. Israel estava cercado por essas culturas, e o contato com elas trouxe tentações espirituais e conflitos de fé. Hoje, vamos conhecer todos os deuses mencionados no Velho Testamento da Bíblia, na ordem em que aparecem nas Escrituras, e entender como cada um deles confrontou e foi derrotado pelo Deus vivo. Yahweh. O primeiro e mais citado dos falsos deuses é Baal, adorado pelos cananeus como senhor da chuva e da fertilidade. Muitas vezes o próprio povo escolhido envolveu-se em sua adoração e foi severamente punido por isso. Seu culto incluía rituais agrícolas e práticas imorais. Ao entrar na Terra Prometida, Israel foi constantemente tentado a seguir Baal, influenciado pelos povos ao redor. Foi contra ele que o profeta Elias se levantou, no célebre desafio do Monte Carmelo, mostrando diante de todos que só o Senhor é Deus. 1 Reis 18. Depois vem Azerá, também chamada de Astarote ou Astarte, deusa da fertilidade e da sensualidade cultuada pelos cananeus e fenícios. Os bosques e postes sagrados, chamados altares de Azerá, eram erguidos nos montes e até próximos do Templo de Jerusalém, em tempos de infidelidade. Ela simbolizava a mistura entre religião e prazer carnal, uma das tentações mais persistentes que afastaram Israel do Deus verdadeiro. Reis fiéis, como Josias, destruíram seus templos e imagens, conduzindo o povo de volta à adoração de Yahweh. 2 Reis 23, 4, 7. Dagon, meio homem e meio peixe, era o deus dos filisteus. Quando estes capturaram a Arca da Aliança, colocaram-na no templo de Dagon, e sua estátua caiu destroçada diante da arca, revelando onde estava o verdadeiro poder. Assim, a Bíblia mostra a vitória de Yahweh sobre o falso deus filisteu. 1 Samuel 5, 2, 4. Depois de Dagon surge Moloque, o terrível deus dos amonitas. Representado com corpo humano e cabeça de boi, seu culto envolvia rituais macabros. Crianças eram oferecidas em sacrifício, queimadas vivas nos braços de bronze incandescente da estátua. Deus advertiu severamente Israel a jamais seguir os costumes das nações vizinhas. Mesmo assim, em tempos de decadência espiritual, alguns reis e o próprio povo se deixaram contaminar por essa idolatria cruel. Em seguida aparece Quemos, o deus principal dos moabitas. Seu culto também envolvia sacrifícios humanos e foi especialmente condenado nas Escrituras. O rei Salomão, seduzido por suas esposas estrangeiras, chegou a erguer um altar a Quemos nos arredores de Jerusalém, um gesto que provocou a ira divina e marcou o início de sua ruína espiritual. Outro nome é Milcom, também conhecido como Moloque, uma divindade dos amonitas. Ele aparece em tempos de apostasia, quando os reis de Judá, buscando alianças políticas, toleraram ou patrocinaram cultos pagãos. Esses deuses representavam, na prática, a troca da fé pura em Yahweh por conveniências e desejos humanos, e o castigo sempre seguia tais desvios. Havia ainda Baal-Zebub, o senhor das moscas, adorado em Ecrom, cidade dos filisteus. O rei Acasias, ferido e enfermo, buscou consultar esse deus para saber se recuperaria, ignorando completamente o Deus de Israel. Foi então que o profeta Elias o confrontou, dizendo: Porventura não há Deus em Israel, para que ides consultar Baal-Zebub? Esse episódio simboliza a cegueira espiritual de um povo que trocou o Criador pelas criaturas. Depois dos deuses dos povos vizinhos, como os amonitas e moabitas, a narrativa bíblica nos conduz ao tempo do cativeiro, quando Israel enfrentou não só a perda da liberdade, mas também o confronto espiritual com as divindades dos grandes impérios. Entre essas figuras aparece Tamuz, mencionado pelo profeta Ezequiel. As mulheres choravam por ele à porta do templo,
um ritual importado da Mesopotâmia. Tamuz era o deus da vegetação, símbolo do ciclo de morte e renascimento das plantas, e sua morte era lamentada a cada estação seca. A visão de Ezequiel mostra o quanto o povo havia se afastado de Deus, levando práticas pagãs até o próprio pátio do santuário. Logo depois surgem Bel e Nebo, citados pelo profeta Isaías. Bel, título que significa Senhor, era a forma babilônica de Marduk, o grande deus da Babilônia. Nebo, seu filho, era o deus da sabedoria e da escrita, patrono dos escribas. Isaías ironiza o fato de que esses ídolos, carregados pelos homens em procissões, não tinham poder sequer para salvar a si mesmos. Bel se encurva, Nebo se abaixa. Diante do Deus vivo, todos os ídolos se tornam pó. Isaías 46:1. Na mesma época aparece Merodach, também conhecido como Marduk, o deus supremo da Babilônia. Era visto como criador do mundo e protetor da cidade, o símbolo máximo do orgulho imperial. Sob seu nome, os reis da Babilônia ergueram templos grandiosos e impuseram ao povo cativo a adoração a falsos deuses. Mas mesmo ali, nas terras do exílio, o verdadeiro Deus mostrou sua soberania. Livrou Daniel da cova dos leões e seus amigos da fornalha ardente, provando que ele é o único digno de adoração. Mais adiante, já sob domínio assírio, surge Nisroque, o deus da guerra e da vitória militar. Ele é mencionado nos relatos sobre o rei Senaqueribe, que desafiou o Deus de Israel. Contudo, ironicamente, o próprio Senaqueribe foi morto dentro do templo de Nisroque, por seus próprios filhos. Nem mesmo os deuses da guerra puderam proteger os que se levantaram contra o Senhor. Assim, ao percorrermos as páginas do Antigo Testamento, vemos surgir e desaparecer os deuses de muitos povos. Baal, Moloque, Aserá, Quemos, Bel, Marduk, Nisroque, todos dominaram impérios, inspiraram templos e exigiram sacrifícios. Mas todos, sem exceção, caíram no esquecimento. Suas estátuas foram quebradas, seus altares cobertos de pó, e suas vozes silenciaram com o passar dos séculos. Mas o nome do Deus de Israel permaneceu. O mesmo que falou a Abraão, libertou Moisés, inspirou os profetas e sustentou o seu povo mesmo no exílio. A história dos deuses da Bíblia é, na verdade, a história de um só Deus. Um Deus que nunca foi derrotado. O Deus que não precisa ser carregado nos ombros, porque é Ele quem carrega os homens. O Deus que não habita em templos feitos por mãos humanas, porque habita no coração dos que creem. E quando todos os ídolos caíram, Ele mesmo desceu entre nós, tomando forma humana na pessoa de Jesus Cristo, o Deus de Israel feito carne, para que o mundo conhecesse o amor e a verdade em sua plenitude. Todos os deuses caíram, mas o Deus vivo se levantou e caminha entre nós.